Amém? Todos comigo? Então, Apocalipse 19:11 diz assim a palavra do Senhor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para a exposição da sua palavra, ó Deus. Usa-me, ó Deus, para falar com o seu povo. E que o seu povo, ó Pai, seja edificado, fortalecido pela sua palavra e pela sua palavra apenas. É o que nós oramos a Ti, desde já gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Na época em que João escreveu esse texto, ele estava preso por causa do evangelho na ilha de Patmos. E nesse tempo, o Império Romano dominava toda aquela região. E você professar a sua fé em Jesus Cristo, o Senhor, era uma ofensa passível de morte. Você, os seus familiares, todos vocês professando a fé em Jesus Cristo naquele tempo, poderiam ser presos, poderiam ser expulsos da sua cidade, perder os seus bens, os seus direitos, inclusive até serem mortos, como muitos e muitos foram. Na época em questão, por exemplo, quando o imperador, o grande imperador romano, que era quase que divinizado, ele entrava em uma cidade ali pertencente ao império, as pessoas tinham que gritar e dizer: Vere dignus Domini Deus, que quer dizer: és digno nosso Salvador e Deus. Mas ao contrário do que nós vemos da exigência do Império Romano, um pouco antes do versículo 11, nós estamos num grande contexto da queda e da ruína da grande Babilônia, que é esse sistema de mundo que nos oprime. E nós vemos no princípio do capítulo 19, logo no verso 1, quando João tem uma visão dos céus abertos. E o que ele enxerga? Ele enxerga milhares de pessoas, uma multidão que não se pode contar, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que é a Babilônia, a grande Babilônia, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então nós vemos um contraste muito nítido e muito claro de um povo que está no céu adorando ao Senhor, gritando aleluias ao Deus que julga com justiça, com fidelidade e com retidão. Nós vemos nesse texto, irmãos, que nós estamos diante de uma adoração sublime, de um povo que reverencia a grandiosidade, o poder e a glória do seu Deus, que é o justo juiz de toda a terra. Mas nós vivemos aqui agora, nesse exato momento, e temos sentido na pele, literalmente, essa opressão terrível da grande Babilônia, que é esse sistema mundial que nos oprime, que nos espreita, que nos entristece, que nos persegue, que nos apavora muitas vezes. Só para os irmãos terem uma ideia, contextualizando com os acontecimentos aí dos últimos tempos que nós temos vivido,
nós temos visto que são gastos bilhões de dólares, por exemplo, para que os países mantenham os seus exércitos em pleno funcionamento. Eu estava lendo na internet e vi que, por exemplo, os Estados Unidos aprovou agora para o ano de 2021 um plano orçamentário de defesa, que eles chamam, né? De aproximadamente 750 bilhões de dólares. Fora China, 150 bilhões. França, 50 bilhões. Alemanha, 50 bilhões. Ou seja, é muito dinheiro gasto, não é? Que se nós juntássemos, por exemplo, poderíamos aí sanar a fome, por exemplo, do mundo inteiro. Ou nós poderíamos construir hospitais pelo mundo inteiro e acabar com a maioria dos problemas de saúde do mundo inteiro. E recentemente, lendo também a respeito das vacinas produzidas aí para a cura da Covid-19, entre aspas mesmo, né? Porque os especialistas, eles dizem que uma vacina desse porte, geralmente de 4 a 7 anos de pesquisas e testes intensos para você poder comprovar a eficácia dessas vacinas. E nós conseguimos aí, em 10 meses, né, produzir uma vacina que diz ser eficaz. Estima-se que as indústrias farmacêuticas vão lucrar em torno, pelo menos no ano que vem, no ano de 2021, cerca de 32 bilhões de dólares. É um comércio muito rentável e muito lucrativo, de fato. Então, irmãos, nós vemos que nós estamos debaixo do jugo, enquanto aqui ainda, dessa grande meretriz que diz o texto de Apocalipse, a grande Babilônia, esse sistema opressor, esse sistema que vem sobre nós como um grande rolo compressor. E não se enganem, esse sistema deseja sim calar os nossos lábios, mitigar a nossa fé. Eles querem nos ver prostrados diante deles, assim como as pessoas naquela época do Império Romano tinham que gritar ao César, ao grande César: és digno, Senhor, Deus e Salvador. Mas nós temos um Deus, irmãos, que Ele é o verdadeiro e único vencedor. Este Senhor que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. E nós estamos às portas de celebrarmos o Natal. E muita gente discute, celebra-se ou não celebra-se o Natal, alegre-se ou não se alegre com o Natal. E é óbvio que nós temos que nos alegrar e celebrar o Natal, do nascimento do grande e poderoso Senhor de todo o universo. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele que é o vitorioso, o único, fiel e verdadeiro, conforme diz o verso 11 desse capítulo. O Deus que é justo e que é santo, aquele que cumpriu e obedeceu toda a lei de Deus, e voluntariamente se entregou por amor a nós naquela cruz terrível, onde Ele suportou cada gota da ira do cálice de Deus contra o nosso pecado. Como, irmãos, como não celebrarmos uma data tão significativa? É verdade, a gente não sabe se foi dia 25, se não foi, muito provavelmente não foi, talvez não tenha sido nem em dezembro, mas não importa. O que importa é que há uma data em que nós temos a grande oportunidade de juntos, como povo de Deus, como povo da aliança, de levantarmos as nossas mãos não para a grande Babilônia e nem para os Césares deste mundo, mas para levantarmos as nossas mãos a Cristo e dizer: sim, Senhor, Tu és Deus e Senhor, e é poderoso, e é o grande vencedor, e vencendo vem para vencer. Essa é a mensagem desse texto de Apocalipse. Os reinos desse mundo, as nações, os impérios, eles ora estão lá em cima, com suas prosperidades e com seu poder bélico. Mas ora estão lá embaixo, debaixo de ruína e esquecimento.
Mas o reino de Deus não. O reino de Deus sempre é glorioso, sempre vencedor, e é um reino inabalável, indestrutível. Ninguém consegue tocar no governo e no rei do reino, que estão sob o domínio de Jesus Cristo, o Rei por excelência. Capítulo 11, ele vai nos trazer um convite à adoração, a esse Cristo glorificado e glorioso. Nós não temos que celebrar o Natal apenas como o Jesus, o bebê frágil da manjedoura, ou como aquele Jesus rasgado na cruz por causa dos nossos pecados, perfurado, açoitado. Ele passou tudo isso, é verdade, mas agora o nosso Cristo, ele está glorificado. No capítulo 1, quando nós vemos que João tem a primeira visão de Cristo, olhos como chamas de fogo, pés como de bronze polido, cabelos alvos como a lã branca, rosto que brilha como o sol. A glória de Cristo é tão grande que João, ao contemplar, caiu como morto no chão, e provavelmente ele deve ter morrido mesmo. E a Bíblia diz que o próprio Cristo toca em João e ele se levanta. Não, João, escreva o que você vai ouvir e o que você vai ver. Essa é a visão do Cristo, irmãos. Não é o Cristo que muitas vezes pintamos em nossos quadros, um Cristo que nós olhamos e digno de pena, um Cristo que parece que nós queremos ir até Ele, tratar as suas feridas com remédios e gases e panos. Um Cristo coitado, derrotado. E é verdade, ele passou isso uma única vez, quando ele esteve encarnado como o grande servo sofredor. Mas tudo o que ele precisava passar, tudo o que precisava acontecer com esse Cristo, com esse Jesus, o Deus Filho, o Deus homem, totalmente Deus, totalmente homem, ele já suportou. Ele não vai voltar como ele veio. Muitas pessoas pensam que ele vai voltar como ele veio. Nós vamos poder abraçá-lo, e os seus algozes, ou os incrédulos, vão poder açoitá-lo novamente, vão poder cuspi-lo, vão poder crucificá-lo. Nada disso. Nosso Cristo é o glorioso que volta como o justo juiz que vai julgar e punir toda a terra. O todo-poderoso Deus, aquele que apenas de nós olharmos para Ele, nós vamos cair prostrados em adoração. E a Bíblia diz que todo o olho verá a sua vinda, Apocalipse capítulo 1. E mais, toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará diante de Cristo, inclusive os incrédulos, inclusive aqueles que blasfemam contra o nome de Cristo. Ainda hoje, no dia que Jesus voltar, será tanta glória, tanta majestade, tanto poder, que até eles, os incrédulos, dirão: de fato, Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós somos convidados à adoração, não pela imposição da sua justiça, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Nós somos convidados a nos achegarmos diante do trono desse Cristo soberano e glorioso, em fé, por crermos nessa palavra tão grandiosa. O texto diz que ele tem um nome que ninguém sabe. Nós conhecemos ele por Jesus, por Cristo, Emanuel. Mas a Bíblia diz que ele tem um nome que está oculto na Trindade. Ninguém sabe. Um nome de intimidade, de glória, de poder. Esse é o Cristo que nós servimos. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. E aqui não é tinto de sangue porque ele foi pendurado numa cruz. Mas o contexto de Apocalipse 19 nos mostra que o seu manto está tinto de sangue porque ele está pisando sobre os seus inimigos. E o sangue dos seus inimigos espirram na sua roupa. Basta ler o texto: o cavaleiro do cavalo branco.
Aquele que diz aqui que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, versículo 15. Irmãos, tudo isso que nós estamos vendo nessa questão de pandemia, de incertezas, de dúvidas, de quebras de relacionamento, frieza espiritual, frieza do amor, descontentamento, desânimo, isso não coaduna com a glória do Cristo a quem nós servimos, a quem nós nos prostramos e buscamos. Nós não servimos a um Deus fraco, irmãos, a um Deus que se submete simplesmente às leis humanas, e a um Deus que se ajusta e se adequa com o nosso tempo. Pelo contrário, o nosso Deus é soberano, e Ele é vitorioso, e a sua glória é tão maravilhosa, tão excelsa e tão poderosa, que a palavra de Deus nos afirma que não há uma batalha no sentido de que o exército de Deus está munido de espadas e escudos, lutando contra um exército do mal, também com espadas e escudos, e ora um vence, ora outro vence, ora um ganha, ora um sai derrotado, ora um se esconde, ora o outro. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia nos mostra claramente que quando Cristo vier, conforme está lá em 2 Tessalonicenses, nós vemos que Jesus, com o sopro de seus lábios, e somente com a sua presença, Ele vai aniquilar todos os seus inimigos. Todos. Como? Com o sopro dos seus lábios. Com a mesma palavra que sai da sua boca, no versículo 15, uma espada afiada de 2 gumes. Estar afiada dos 2 lados é porque essa espada ela corta para um lado para salvar, mas ela também corta do outro lado para condenar, para julgar, para punir. O glorioso Cristo tem essa espada que sai da sua boca, ou seja, Ele governa o cosmos, o universo inteiro, pelo poder da sua palavra. Aquela cena que nós vemos muitas vezes, e principalmente nas redes sociais, e em muitos filmes, do diabo lutando com Jesus, e prevalecendo, e ora Jesus prevalecendo, isso não tem base bíblica nenhuma. Cristo governa e reina soberanamente sobre todo o universo, e sobre as nossas vidas pelo poder da sua palavra. A mesma palavra que diz lá em Gênesis, haja luz e houve luz. A mesma palavra que diz, olha, crie-se e faça separação entre luz e trevas. E as coisas começaram a acontecer pelo poder dessa palavra. É por meio e através dessa palavra que o nosso Jesus, o Rei do Reino, o soberano, Ele governa e domina sobre todos os povos. A palavra de Deus diz também que aqui, Ele é chamado de o Verbo de Deus, verso 13. O Logos de Deus, a palavra que estava com Deus desde o princípio. Aquele que é o Deus de toda a eternidade, pelo qual todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle e para a sua glória. Irmãos, não tem nada sobre nós na Bíblia, senão que nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A Bíblia é um livro sobre a glória de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, nós lemos sobre a glória do Messias, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A Bíblia não é o quanto eu posso ser melhor, ou o quanto eu posso ser belo, mais adorado, mais próspero. A Bíblia não é sobre isso. A Bíblia é sobre a glória do Rei do Reino. O reino que Ele mesmo estabeleceu. E o reino que está ativo agora. E está fortalecido e trabalhando com toda a sua força e com todo o seu empenho agora. Como esse reino está ativo? Por meio da sua igreja. O reino de Deus está estabelecido. E Cristo governa através dele.
E nós, a igreja, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, os eleitos, desde antes da fundação do mundo, através de nós é que Cristo governa e reina sobre o seu reino. Esse Cristo traz consigo um grande exército, conforme diz o texto, de anjos, e que vem com Cristo para estabelecer de forma definitiva o louvor e a glória desse grande reino, que aqui especificamente vai chegar um dia que esse reino será estabelecido por completo. Todos os reinos falíveis da terra, todos esses impérios, todos esses governos, eles vão ruir. Eles terão um fim. Mas o reino de Cristo, o reino desse Cristo glorioso será definitivamente estabelecido. Os novos céus e a nova terra virão. E de uma vez por todas, o poder do pecado será aniquilado. A mentira, a dúvida, o medo, o terror, a Covid, o H1N1, tudo isso que nós estamos vendo aí, tudo isso será aniquilado de uma vez por todas, pelo simples sopro da boca do Rei Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto também nos diz que esse Jesus, ele rege as nações com cetro de ferro. Ele governa sobre as nações com a sua palavra de forma definitiva. Deus não abandonou o mundo, não deixou as pessoas a fazer simplesmente o que elas querem. Pelo contrário, Jesus tem o domínio, tem o controle. Nós estamos vendo essa pandemia, nós estamos vendo toda essa situação que está acontecendo no mundo. Tudo isso que nós estamos vendo está tudo sob o domínio soberano de Cristo. Está governando com um cetro de ferro, muito bem estabelecido. Jesus não está dormindo, ou Jesus simplesmente não se esqueceu de nós. Nós não sabemos o que vai ser daqui para frente, mas uma coisa nós podemos ter a absoluta certeza e convicção: Cristo reina. Isso não é Cristo reinará, é Cristo reina agora. Ele exerce domínio nesse exato momento. E se vocês estão ouvindo essa palavra, é porque Cristo assim determinou que eu pregasse sobre esse texto e que vocês estivessem aqui ouvindo sobre esse texto. Ele domina soberanamente. Ele não deixou a sua criação vamos dizer assim, ao léu, para fazer o que ela quer. Não, Cristo, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sobre a sua cabeça há muitos diademas, autoridade, que Ele conquistou. Ele não usurpou, Ele o conquistou, quando Ele esteve como o grande servo sofredor. Eu gostaria de concluir essa mensagem, irmãos, diante da beleza e da glória desse Cristo. E a primeira conclusão que nós podemos tirar de um texto como esse é que nós, em hipótese alguma, ao lermos um texto desse, nós podemos ficar desanimados, ou com medo, ou desesperançados. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que nós temos um Rei, um Senhor, que é poderoso, vitorioso, glorioso, que nos chama à adoração. Nesse exato momento que nós estamos aqui sentados em silêncio, os céus inteiros estão adorando, dizendo aleluia. A salvação, a glória, o poder são do nosso Deus. E nós somos convidados, assim como os céus estão fazendo nesse momento, a nos unirmos em uma adoração única a esse Cristo, irmãos. Cristo não é um coitadinho, Cristo não precisa da gente, Ele não precisa, deixa eu ajudar aqui Jesus, né? A igreja não está andando bem, as coisas não estão muito boas, deixa eu ajudar Jesus, né? Ele está precisando de ajuda, vou ajudar ele, tadinho, né? Ele está meio fraquinho, deve estar dormindo, está cansado, nada disso. Ele governa soberanamente e de forma poderosa.
Ele é um rei que sabe o que está fazendo. Os governantes do nosso tempo, nem eles sabem o que eles estão fazendo. Basta ler os noticiários e vocês vão ver, como eu vejo todos os dias, confusão de opiniões, de ideias, de decisões. Tem que tomar uma decisão, a decisão está errada, tem que voltar atrás, faz de novo, faz de outro jeito, tenta de novo. Esse não é Cristo. Cristo, ele não somente ele decide, como ele decreta, e ele mesmo executa o que ele decretou. Ele é um rei soberano que vem vencendo para vencer com a sua glória. E aqui eu gostaria de citar uma fala do pastor John Piper, e ele diz assim: olha, o reino de Jesus está acima da América. Ele falou da América, que é o país onde ele mora, né, os Estados Unidos. Mas nós podemos dizer que o reino de Jesus está acima de todos os reinos da terra e de cada nação. Enquanto elas são abaladas e os seus fundamentos mudam, o reino de Cristo permanece imutável. As nações são abaladas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus 12, 27. Elas tremem, pois foram feitas com o propósito de exaltar o único fundamento estável em que podemos nos apoiar. Então, olhemos para o único reino inabalável. Adoremos com reverência e temamos o nosso Rei soberano, Jesus Cristo. Os planos das nações se alteram. Nós não sabemos dizer se tudo isso que está acontecendo, com certeza, se isso é um grande plano mundial, de uma nova ordem mundial, de um grande domínio global. Nós temos impressões, mas a gente não pode afirmar isso com absoluta certeza. Mas se for ou se não for, não tem problema, porque nós não somos cidadãos dos reinos deste mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus, um reino que é inabalável, cuja palavra de Deus não falha. Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz lá em Malaquias 3, eu sou Deus e eu não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não podem ser consumidos. Então, irmãos, independente do que está acontecendo ou não, essas crises, essas decisões, e essa inconformidade toda que nós estamos vendo, não importa, você é um cidadão do reino de Deus. E a lei do reino está aqui, a sua palavra, que também não muda, que não diminui, não aumenta, que não perece com o tempo, não enferruja, a traça não corrói, o cupim não pode destruir. Essa é a lei do reino, inabalável, indestrutível. Essa que você tem que se debruçar e se ocupar em aprender, em ler, em estudar e principalmente em se submeter. Vale a pena, irmãos, talvez passar 30 minutos, 40, ouvindo um noticiário, mas muito mais lendo a palavra e as leis que falam do reino e do rei do reino. Porque isso sim não perece. As decisões, os acontecimentos, os decretos que estão aqui são eternos, e são inabaláveis, indestrutíveis. E ainda que de dentro desse mesmo reino surjam alguns dizendo, por exemplo, que essa palavra aqui talvez precisa ser contextualizada, atualizada para os dias de hoje, Afinal de contas, quando foi escrito isso aqui, ninguém falava em pandemia. Apesar dessa mentira, nós devemos crer que tudo que está escrito aqui vai se cumprir da forma como está escrito. Que esse reino não ruirá, esse reino não será abalado, o rei do reino não será vencido, não será destruído, não será ferido mais. Há uns anos atrás, é verdade, feriram o rei do reino, deram socos no rei do reino, deram tapas, deram chutes, cuspiram nele, açoitaram ele. Tudo isso é verdade, mas agora, apenas a sua presença vai destruir
todos os seus inimigos. Eu convido depois você a ler esse capítulo 19 todo, e você vai ver que tem dois convites a dois tipos de ceia nesse capítulo 19. Um são as bodas do Cordeiro, onde nós, os eleitos, os salvos, os lavados e remidos pelo seu sangue, somos convidados a participarmos dela. Mas aqueles que são rejeitados e humilhados participarão de outro tipo de ceia, em que eles mesmos serão os alimentos dessa ceia, conforme diz aqui Apocalipse 19. Então, irmãos, confiança. Vamos confiar no nosso Cristo, no nosso Deus. Vamos celebrar sim o Natal com alegria. O Rei do Reino nasceu. E Ele está vivo. E Ele reina pelos séculos dos séculos. Essa é a mensagem que tem que percorrer a terra. Nações, povos, igreja, o Rei não está morto. O Rei não está fraco, o Rei não está cansado, o Rei não está internado com Covid. O Rei está vivo, Ele reina, Ele é soberano, Ele é poderoso. O cetro de ferro está nas suas mãos. E Ele continua vindo sobre o seu cavalo branco, em posição de batalha, vencendo. Ele vem para vencer e não será destruído, nem derrotado e nem afligido. Esse é o Deus que nós servimos. E as portas, desta igreja só estão abertas porque este Rei está governando soberanamente. E a sua palavra continua sendo pregada, sendo anunciada e proclamada para a salvação de todos o que Ele escolheu e de todos pelos quais esse Cristo derramou cada gota de sangue lá na cruz do Calvário. Cada gotinha de sangue de Jesus tem um endereço certo, tem um eleito certo, tem uma pessoa certa que em um determinado momento será regenerada pelo poder do seu Santo Espírito e dirá: Senhor, Tu és Senhor e Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo, esse Rei soberano, eterno, glorioso, um dia, Ele nasceu entre nós, cheio de graça e de verdade, sem pecado, sem mácula, um homem perfeito, que obedeceu perfeitamente toda a lei de Deus, com alegria no seu coração, se entregou de forma espontânea pelos nossos pecados. Nós confessamos esse nome, nós confessamos essa obra, ainda que confessar esta obra seja motivo de sermos presos, perdemos os nossos bens, perdemos os nossos direitos, ainda que confessar e fazer parte desse reino aqui, de forma temporária, seja motivo de ser perseguido, de sofrer, de se entristecer, mas sabendo que a nossa alegria, ó Deus, não está nessas coisas. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está depositada sobre uma rocha firme e inabalável, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nada pode abalar o reino de Deus. Obrigado, a Deus, por cada vida que está aqui nessa tarde. Ouve as orações do seu povo, ó Pai, e sustenta-nos nesse tempo difícil que nós estamos passando, porque, como a própria palavra já diz, está passando, vai acabar, vai ter fim, mas o seu reino não. Este reino a que nós pertencemos jamais terá fim, e nós somos cidadãos desse reino pela fé e cremos no Senhor Jesus. É que nós oramos desde já gratos, por amor do seu próprio nome. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.